Fala pessoal, tudo bem? Vamos partir para mais uma videoaula. Hoje o tema é sistema sensorial, um sistema muito interessante que tem uma conexão fantástica com o sistema nervoso. Vamos lá. Gente, seguinte, como eu disse, há uma conexão muito forte entre o sistema sensorial e o sistema nervoso, porque esse sistema sensorial ele vai ser responsável por captar os estímulos do meio e passar esses estímulos para o sistema nervoso. Então, perceba aí que há uma conexão. Se a gente capta estímulos visuais, auditivos, e nós interpretamos isso, é porque esses sistemas estão ligados. E aí, nesse sistema sensorial, nós temos sentidos. O sentido da visão, olfação, gustação, audição e o tato. E o que a gente vai encontrar de especial nesses sentidos? Receptores, gente. Esses receptores são estruturas formadas por neurônios, por isso que há essa capacidade de captar estímulos do meio. E aí esses receptores eles podem ser divididos em alguns grupos dependendo da sua função. Então nós temos aqui os fotorreceptores, que vão captar estímulos luminosos, os termorreceptores, que vão captar estímulos térmicos, quimiorreceptores, que vão captar estímulos químicos, e os mecanorreceptores, estímulos mecânicos. E aí, pessoal, como eu disse, vai ter propagação de impulso nervoso para o sistema nervoso central, onde você vai ter toda a interpretação do estímulo. Indo para o primeiro sentido, visão, o receptor da visão são os olhos, são os globos oculares, e esses globos oculares eles estão dentro das órbitas, que são esses buracos que nós temos no crânio. Indo da região mais externa para a região mais interna, pessoal, vamos lá. Essa parte mais externa, onde eu estou passando aqui o laser, se chama esclerótica. É essa parte branca do olho. Ela envolve todo o globo ocular, só que a gente observa só realmente a frente. Se chama esclerótica e tem como função sustentação. Abaixo da esclerótica, a gente vai ter aqui um tecido vascularizado, rico em vasos sanguíneos, chamado de coroide. E por ter esses vasos, vai também ser responsável pela nutrição e oxigenação. Abaixo do coroide, nós temos essa película amarela, que se chama retina. E é ali que nós vamos ter as formações das imagens, né? E nessa retina eu teria algumas células chamadas de bastonetes, outras chamadas de cone. Os bastonetes eles captam estímulos luminosos, gente, preto, branco, cinza, e os cones os tons coloridos, um amarelo, um azul, verde, vermelho, e é nos cones que está também aquele problema chamado de daltonismo, onde você vai ter uma dificuldade da percepção das cores, né, em algumas cores. Bom, povo, saindo um pouco dessas três membranas e indo para frente do nosso globo ocular. Perceba que eu tenho a esclera, o esclerótico, e aqui eu tenho uma região mais saltada, uma região mais para frente. Essa região aqui, pessoal, se chama córnea. Então é uma projeção da esclera, só que a córnea é translúcida. Ela é transparentezinha. Essa região aqui do seu olho que você observa na cor preta, na cor verde, na cor mel, verde acastanhado, não sei qual é a cor do teu olho. Então você percebe que nessa região ela é translúcida e a cor do seu olho vai estar aqui, ó, no íris. Então, córnea é translúcida e ela é saltada e ela vai deixar aparecer a cor do íris que está logo atrás. Por que o íris é colorido, gente? Porque o íris ele vai ter um conjunto de células chamadas de melanócitos. E esses melanócitos eles produzem melanina. Essa melanina é um pigmento que vai dar aí uma característica para o tecido, uma característica mais escura, uma característica mais clara e também vai sofrer influência de outros tipos de substâncias que estão ali e você vai ter as tonalidades diferentes. Então, vamos lá, recapitulando. Esclera, coroide, retina. Função aí respectiva: sustentação, nutrição e oxigenação e formação de imagem. Aqui na frente do nosso olho, a córnea que é translúcida, atrás da córnea eu tenho o íris. E perceba, gente, que no meio do íris eu vou ter um buraco, eu vou ter uma pupila. Quando você olha o seu olho no espelho, parece que é um pontinho preto, uma bolinha preta, mas não é. É um buraquinho. Então esse buraco ele vai permitir o acesso à entrada da luz dentro do seu globo ocular e as imagens elas vão conseguir chegar até a região da retina. Então vamos fazer o passo a passo de como que a imagem ela vai passar por essa frente de olho. Vamos lá, ó. Eu vou ter a entrada da luz passando, né, primeiramente pela córnea. Atrás da córnea aqui, ó, eu vou ter um líquido, por isso que ela está saltada, se chama humor aquoso. Passou do humor aquoso, acessou a pupila. Passou da pupila,
chegou no cristalino. E esse cristalino ele funciona como uma lente, onde vai dar foco e vai dar nitidez para a imagem. E a imagem ela vai vir e bater na retina, pessoal, aqui no fundo do nosso olho. E essa região onde a imagem ela é projetada, onde ela encosta, né, se chama fóvea, ou você pode chamar de fóvea centralis. E é ali que você vai ter a formação da imagem, e o que é engraçado é que a imagem ela é projetada de cabeça para baixo. Quando a imagem ela passa pelo cristalino, o cristalino ele vai inverter essa imagem e ela vai ser projetada de cabeça para baixo aqui na fóvea centralis. E aí, povo, esse estímulo luminoso ele vai ser levado pelo nervo óptico até o seu lobo occipital que fica na parte de trás da sua cabeça. O que mantém o nosso olho nessa forma globular é um líquido que vai estar no interior chamado de humor vítreo. Ok, pessoal? Vamos lá, vamos prosseguir. Aqui nós vamos ter uma comparação do funcionamento dos nossos olhos com o funcionamento de uma câmera fotográfica analógica. Então perceba o seguinte, a imagem ela vai ser projetada no fundo dos nossos olhos e ela vai passar pela córnea, lembra aí de todas as estruturas, córnea, humor aquoso, pupila, cristalino, retina, ok? E aqui fazendo a comparação, se assemelha muito, é uma analogia, se assemelha muito a forma de funcionar dos nossos olhos quando é a câmera fotográfica. Então a imagem vai passar pela lente, que seria a nossa córnea, depois vai passar pelo diafragma, que seria, no caso, a pupila, a lente, que seria o nosso cristalino, e vai ser projetado nessa película, no filme, que seria a retina. E nessa observação eu estou falando sobre o glaucoma, gente, que é um aumento do volume de líquido dentro do olho. Isso vai gerar uma pressão intraocular, que vai gerar aí o sintoma característico do quadro clínico glaucoma. Então, é uma pressão intraocular gerada pelo excesso de líquido que é produzido dentro do seu olho. E vamos falar de distúrbios visuais. Perceba que eu tenho quatro quadros de imagem. Aqui, na primeira, uma imagem normal, eu consigo verificar a nitidez tanto no fundo quanto na parte mais próxima da imagem. Uma pessoa que tem miopia, ela não consegue enxergar com nitidez de longe, mas de perto ela consegue obter nitidez. A pessoa que tem hipermetropia é o contrário, ela não consegue enxergar com nitidez perto, mas de longe ela consegue obter nitidez. E a pessoa com astigmatismo, a gente perceba que já não enxerga nem de longe nem de perto. Vamos entender o porquê. Eu tenho aqui um olho míope, um olho para uma pessoa que tem hipermetropia e eu tenho aqui um olho para uma pessoa que tem astigmatismo. A pessoa que tem um olho com miopia, a pessoa que tem miopia, ela tem um globo ocular, gente, um pouco mais alongado. Como assim que é mais alongado? Perceba que a retina, essa parte que está em laranja, onde ela está passando. E olha onde o foco da imagem está, gente. Perceba que o foco da imagem ele está antes da retina. Então, quando a imagem ela chegar na retina, ela já vai ter passado do ponto de foco. Sabe quando você está dando foco na sua câmera fotográfica, aí você vai girando para trás, para frente a lente, e às vezes você percebe que passou do ponto de foco, aí você tem que voltar? É exatamente assim, pô. Quando você atinge o ponto de foco, a imagem ainda não chegou na retina. Então, quando se chocar na retina, ela vai estar desfocada. O que você vai precisar fazer? Utilizar uma lente côncava, uma lente divergente, para empurrar esse ponto de foco para cima da retina. A pessoa que tem hipermetropia, o olho é um pouco mais curto, então o ponto de foco está depois, como você pode observar na imagem. Percebeu aí, ó? Você vai ter que utilizar uma lente côncava para trazer o foco, uma lente côncava, uma lente convexa ou a lente convergente, Então, de novo aqui, miopia, você vai utilizar uma lente divergente ou uma lente côncava. Na hipermetropia, você vai utilizar uma lente convexa ou convergente para trazer o ponto de foco para cima da retina. Percebe que o ponto de foco está passando da retina. Então, quando está se chocando aqui, ainda não atingiu o seu foco. No astigmatismo, a pessoa tem um problema na córnea. Observa que esta córnea, perceba que ela está uniforme, ela está num formato normal. E aqui, para pessoas de astigmatismo, ela está um pouco deformada. Então, quando a imagem passar, ela já vai entrar torta e vai ser projetada torta. Então, você vai ter que utilizar alguma lente cilíndrica para fazer a correção
dessa córnea e aí sim o foco vai bater certinho em cima da retina. Bora lá, pessoal, sentido da audição agora, sentido da audição, o receptor da audição vai ser a orelha externa, média e interna. E vamos demarcar aqui o que é o que, qual que é externa, qual que é média e qual que vai ser a interna. Vou fazer aqui algumas linhas para fazer uma delimitação, para a gente entender um pouco melhor as regiões. Então, eu fiz aqui esses dois riscos para realmente delimitar. Aqui eu tenho a região externa, aqui no meio a região mediana, a orelha média, e aqui a orelha interna. Na orelha externa eu terei pavilhão auditivo, essa parte cartilaginosa, terei o canal do ouvido, e no final do canal do ouvido eu terei o tímpano, ou membrana timpânica, certo? Na orelha média eu vou ter os ossículos famosos, né? Os ossículos martelo, tá aqui, a bigorna e o estribo. Esses ossículos têm como função propagar as ondas sonoras para a região da orelha interna. E a orelha interna é chamada de labirinto e ela vai ser composta por um aparelho vestibular, que nós vamos detalhar, e a cóclea. Então, pessoal, imagine que as ondas sonoras estão chegando no seu ouvido nesse exato momento. Imagine não, né? Isso está chegando porque você está me ouvindo. Está passando pelo pavilhão auditivo, canal do ouvido, membrana timpânica. A membrana timpânica ela vai vibrar por conta dessas ondas sonoras. O martelo, a bigorna e o estribo também vão vibrar e o estribo está conectado na região interna da sua orelha, ou orelha interna. Essa região se chama janela do vestíbulo e vai sacudir esse labirinto aqui, pessoal. Na cóclea, nessa interior dessa concha, né, nós teremos um líquido chamado de endolinfa que vai balançar e a membrana tectória, que é uma estrutura presente dentro da cóclea, ela vai balançar também. E aí o nervo coclear ele vai ser estimulado a propagar um impulso nervoso para levar a informação para cá, para o seu lobo temporal. Na outra região, essa região aqui dos canais, tá vendo? A gente chama isso aqui de canais semicirculares no aparelho vestibular. Nós já vamos ter uma outra funcionalidade que é a funcionalidade do equilíbrio. Então, existe também endolinfa dentro desses canais e existe alguns cristais de cálcio chamados de otólitos. Conforme eu me movimento de um lado para o outro, para frente e para trás, esses otólitos eles encostam na superfície interna desses canais semicirculares, provocando impulsos nervosos que vão ser propagados para o cerebelo. E lá no cerebelo eu terei ali a coordenação de contração e relaxamento de músculos para me manter equilibrado. Né? Então vamos lá, ó. Aqui nessa região dos canais semicirculares eu também vou ter endolinfa e os otólitos. Os otólitos vão estimular o nervo vestibular, porque está presente no aparelho vestibular, a propagar impulsos nervosos para o cerebelo. Aqui é uma imagem um pouco mais detalhada, ó. Isso aqui tudo é o labirinto. Eu terei a cóclea, eu terei desse lado o aparelho vestibular, com os seus canais semicirculares, e essa regiãozinha toda aqui, pessoal, mais gordinha, se chama vestíbulo. Esse vestíbulo, ele vai ter o utrículo, vai ter o sacro, então são sub-regiões, divisões, e ali dentro eu tenho os otólitos, que são os cristais de cálcio, que vão ser responsáveis pela excitação do nervo vestibular. Gente, na olfação, nós teremos quimiorreceptores que vão estar na região superior da nossa mucosa olfativa. E esses receptores, que são quimiorreceptores, eles vão ter a função de captar, se conectar a partículas de odores e dar a sensação, né, de cheiro que a gente tem. Então observe na imagem, ó, eu tenho uma cavidade nasal, essas partículas de odores irão entrar na minha mucosa nasal, e nessa parte superior eu vou ter ali receptores, fibras nervosas olfativas que estão ligados a uma região aqui, ó, já dentro do crânio, chamada de bulbo olfativo. Então, as partículas de odores se conectam, estímulos nervosos são propagados, passam pelo bulbo olfativo e vão até a região do meu sistema nervoso central, onde serão interpretados. De forma bem simples, pessoal. E aí, a intensidade da sensação de cheiro, ela vai depender do número de partículas de odores que se ligarem nessas fibras nervosas olfativas. Então, se você está numa sala de aula, está lá no fundo da sala, e se o professor ele entra na sala e está com um perfume e tal,
você vai sentir o cheiro de uma forma menos intensa, certo? Porque você está no fundo da sala. Agora, se você estivesse nas primeiras cadeiras, quando o professor ou a professora entrasse com um perfume, você teria uma sensação um pouco mais intensa, porque o número de partículas que vão chegar na sua cavidade nasal vai ser muito maior, porque você está mais próximo. Gustação agora. Bem interessante falar de gustação. Tem algumas curiosidades que vale a pena mencionar. Então, aqui os receptores serão as papilas valadas, papilas filiformes e papilas fungiformes, que estão aqui distribuídas na minha língua, na sua língua. E cada papila vai ter uma função. Vamos entender quais serão as funções dessas papilas. Ó, as papilas valadas, pessoal, que são as suas papilas que ficam bem no fundo da língua, essas papilas elas são até visíveis quando você joga a língua para fora e tenta observar no espelho. Você vai ver uma região um pouco mais grossa, mais caracachenta, entre aspas. Então essa região ela é lotada de papilas valadas. E essas papilas valadas elas terão as funções gustativas, responsáveis então pelos gostos, sentir gosto. As papilas fungiformes, que estão nas laterais da língua, aqui ó, onde eu até fiz a demarcação, tá na lateral da língua, aqui são regiões de maior concentração, tá gente? Você pode também ter em outras regiões, mas são regiões de maior concentração. Então as papilas fungiformes que estão aqui na lateral, ó, valadas, fungiformes estão aqui, perfeito? Essas papilas elas vão ter função gustativa. Agora, as filiformes que estão espalhadas ao longo de toda a língua, elas são um pouquinho menores, elas vão ter funções táteis. Então, é graças a elas que vocês conseguem sentir se o alimento está duro, se o alimento está pastoso, se o alimento está líquido, se está frio, se está quente. E aí, povo, que é bem interessante, quando você toma um café extremamente quente, queima a língua, você depois não consegue sentir os gostos da mesma maneira. Você não consegue sentir mais a textura do alimento, vai ficar uma coisa estranha. É porque essas papilas elas são prejudicadas por conta da queimadura e você realmente vai perder um pouco da sensibilidade. Uma coisa que é bem curiosa é a distribuição de sabores, né? Existem algumas literaturas que trazem uma diferenciação das regiões da nossa língua pelos sabores, ou algumas regiões da nossa língua têm mais afinidade por alguns sabores. Por exemplo, aqui essa região de trás da língua vai ter uma afinidade com o sabor amargo, né? Vai intensificar o sabor amargo. Nas laterais, indo um pouco mais para o final da língua, eu vou ter o sabor azedo sendo intensificado. Por isso que quando você chupa um limão ou bebe um vinagre, sei lá o que você vai estar fazendo, você sente uma puxada na lateral da língua. Aqui já mais na ponta, onde você vai observar as regiões verdes, o salgado, e na ponta da língua o doce. Se a gente desse um zoom na sua língua, você veria, pessoal, aqui ó, as papilas, são esses montezinhos, e entre uma papila e outra você tem poros. São os poros gustativos. Aqui dentro desse poro gustativo, né, o poro é todo a fenda. Você vai ter aqui na base um corpúsculo gustativo e as partículas de alimento que entrarem em contato com esse corpúsculo gustativo, eles vão gerar impulsos nervosos que vão ser propagados para o sistema nervoso central e lá você vai ter a interpretação do sabor. Então, pessoal, até mesmo por conta dessa anatomia lingual, onde partículas de alimento entram nesses poros, você percebe a importância de escovar a língua, né, para realmente tirar essas partículas de comida que vão estar dentro desses poros gustativos. Para fechar sistema sensorial, vamos falar de tato, que tem uma particularidade bem interessante na classificação dos seus receptores. Vai ter receptor capsulado ou encapsulado e receptor não encapsulado, ou você chama também de livres. E vamos começar a falar dos não encapsulados, que eu posso chamar de terminação livre, e vai ter como função a captação da variação de temperatura e dor. Olhando esse corte de epiderme, eu vou encontrar essas terminações livres, ó, aqui, ó, uma região bem superficial da epiderme. Agora, falando dos encapsulados, eu selecionei aqui 4 grupos de receptores encapsulados, que são Meissner, Ruffini, Krause e Vater-Pacini. Os corpúsculos de Meissner, que estão aqui ó, nessa faixa, ó, corpúsculos de Meissner, vão ter como função
captar sensações de tato nas mãos e nas plantas dos pés, pessoal. Então observe que está numa região até bem superficial comparado aos outros que nós vamos verificar aqui agora. Os corpúsculos de Ruffini e Krause têm como função captar temperatura, tato e pressão e estão numa região bem mediana da epiderme. Ó, Ruffini é esse, Krause é esse receptorzinho aqui. Para fechar, o Vater Pacini, que vai ter como função captar o tato e a pressão, e o Vater Pacini é esse aqui. A minha imagem está tampando o nome, mas esse aqui é o Vater Pacini. Perceba que aí eu vou ter alguns receptores que vão ter funções muito parecidas, mas a estrutura deles é diferente e até mesmo por isso que eles vão ter nomes diferentes. Pessoal, é isso. Espero ter falado bastante de coisas interessantes para vocês sobre o sistema sensorial. Para melhorar essa captação de informações, façam exercícios, pessoal. Não deixe de fazer exercício, porque é ali que você vai estar aplicando o conhecimento que você adquiriu. Valeu, até a próxima!